Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Jorge Murilo, especialista em vendas, autor do livro Negócio Online Lucrativo. E olha, mais uma noite maravilhosa. E você sabe, no Vendas Talk Show, você é meu convidado especial. Você que é coach, terapeuta, palestrante, nutricionista, psicóloga, mentora, profissional liberal, que realmente quer vender mais, quer ir para o próximo nível. Eu, Jorge Murilo, com um time de convidados mais que especiais, estamos toda quarta-feira às 19 horas e hoje tem um convidado mais especial que já está nos bastidores. E você que está chegando agora, já coloca aqui, coloca de onde você está falando. Isso, excelente noite. Já ativa o sininho, já curta, já comente, já compartilhe. Vai ser maravilhoso mais uma noite. E hoje a noite promete, porque Diogo Hudson, grande especialista, terapeuta, constelador, vai estar com a gente aqui. Ele que realmente já trabalha há mais de 10 anos no mercado. Na verdade, o instituto dele está fazendo 10 anos. E você é meu convidado. Vamos chamar ele, então? Vamos chamar. Diogo Hudson, excelente noite. Seja muito bem-vindo ao Vendas Talk Show. Boa noite, Diogo. Olá, que alegria estar aqui com vocês. Espero somar aí, dando o máximo de informações possíveis, dentro da minha experiência, dentro de tudo que eu vivi aí. Quero colaborar ao máximo aí. Que bom, Diogo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí. Gente, esse cara tem agenda apertadíssima. Você não sabe como foi difícil trazer ele aqui ao programa Vendas Talk Show. Diogo, conta pra gente aqui, quem é de fato o Diogo Hudson? Conta pra gente, Diogo. Eu sou psicólogo, sou empresário e ao longo dos últimos anos eu treinei 100 mil pessoas na minha vida, empresas como a SEG, SEDAI, Petrobras e formações online. Eu tenho uma empresa que é a Escola de Heróis, onde eu formo terapeutas do novo milênio, ali eu ajudo terapeutas holísticos, coaches, psicólogos, mentores e profissionais de desenvolvimento humano, além de dar para esses profissionais uma série de técnicas internacionais, eu também trabalho de forma que esses profissionais possam escalar ali seus produtos na internet e lotar a sua agenda ali de clientes e de pacientes. É isso que eu faço. Legal, gente, o Diogo é um cara muito especial, sabe? Eu fico muito contente porque já conheci ele há muito tempo atrás, né, de um grande amigo que veio aqui no programa, vocês devem conhecer o Marcelo Antunes, e esse cara hoje é dono da Escola de Heróis, né? Para você que não conhece, deixa eu compartilhar um pouquinho aqui, Diogo, mostrar para o pessoal aqui a Escola de Heróis, o teu site oficial. Você que não conhece ainda o trabalho desse fera, e olha, vai preparando caderno e caneta, fazendo a sua pergunta. Olha aí, olha ele aí. Formação em constelações familiares para atendimento individual, constelador da sessão individual em grupo. Diogo, 10 anos fazendo já a escola, não é isso, Diogo? 10 anos. 10 anos de muito, assim, muita intensidade, né? Intensidade de trabalho, intensidade de impacto de vidas, transformações, muitos sucessos, muitos fracassos também, muitas dificuldades, e tudo isso faz parte, né, de um negócio, e estar à frente de um negócio durante 10 anos, eu sinto que é uma grande vitória, e espero que Deus me conceda mais algumas décadas aí à frente da Escola de Heróis e levando esse trabalho para o máximo de pessoas possíveis. Coisa boa. E você que está aqui agora, você que é coach, terapeuta, pode estar se perguntando como que esse cara está fazendo 10 anos, né, no instituto dele, que forma, né, consteladores, forma coach, forma terapeutas, e tem uma missão de vida linda, 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 linda. Diogo, sempre foi fácil? Conta para a gente esse início, porque muita gente aqui, Diogo, está começando agora, muitos estão na transição de carreira, aqui tem muitos terapeutas. Conta para a gente como é que faz para chegar a todo esse sucesso, as dificuldades, as pedras. Conta para a gente um pouco disso, por favor. Ó, primeiro eu vou falar rapidamente como é que tudo começou e depois eu vou falar alguns dramas que a gente passou, tá? Tudo começa lá atrás, quando eu estava na carreira jurídica, né? Eu era advogado, né? Ainda sou advogado, mas hoje eu não exerço mais. Mas naquela época eu exercia, eu era professor universitário e eu já tinha livro escrito na área.
Só que eu tinha terminado um relacionamento afetivo, eu estava super mal emocionalmente e também, naquele exato momento da minha vida, eu não estava feliz na minha carreira, todo mundo me aplaudia, mas eu mesmo não me aplaudia. E resolvi buscar os cursos de desenvolvimento pessoal, fui estudar uma série de técnicas, estudei PNL, estudei hipnose, coaching, até que eu conheci as constelações familiares, me apaixonei profundamente e resolvi começar a trabalhar com isso, né? Então, eu comecei num escritório pequeno ali no centro do Rio de Janeiro, comecei a atender individual, depois tinha um espaço nesse escritório que eu coloquei uma pequena sala de aula e eu comecei ali a fazer os cursos, ensinar para as pessoas, até que um dia eu coloquei um anúncio no Groupon, que é aquele site de compras coletivas que nem existe mais, e dentro de um desses anúncios veio uma mulher fazer o curso, que o nome dela é Flávia Oliveira. Nós fizemos o trabalho todo ali do curso, né, como se fosse uma aula de demonstração. Ela gostou, ela fez a formação completa. Depois ela virou para mim e falou assim: Diogo, eu sou médico, mas eu quero um novo projeto na minha vida. E aí ela perguntou se eu estava precisando de um sócio. Ela se associou a mim, então nós viramos sócios, e aí a gente trabalhou 7 meses juntos, e assim a gente se apaixonou e se casou. E aí foi a grande virada de chave da minha vida, porque depois que a Flávia veio, a gente começou a lapidar o método, a gente gosta muito de viajar, então a gente viajou aí 50 países e estruturamos uma metodologia que engloba desde as civilizações milenares, como Egito, Índia, Grécia, até a psicologia mais moderna do mundo, que é a psicologia do Ken Wilber. E, junto com isso, a gente resolveu aprofundar os nossos estudos, então voltamos para a faculdade, nos formamos em psicologia e, a partir daí, a gente começou a ensinar terapeutas, psicólogos, profissionais de desenvolvimento humano, e hoje a nossa metodologia está em português e está em espanhol. A gente faz lançamentos no Brasil e em 11 países, né? Então a gente trabalha nas línguas em português e em espanhol. E foi assim como tudo começou. E aí, se você quiser, eu conto os dramas, umas dificuldades aqui, tem muitas histórias engraçadas e outras até histórias de terror, de tanta dificuldade assim que foi, principalmente no início da empresa. Mas conta mesmo para a gente, porque olha só, muita gente chega aqui e fala para mim: Jorge, as pessoas não têm dinheiro para poder pagar, eu não consigo vender os processos de terapia, as pessoas dizem que não tem dinheiro, falam que a sessão é cara. Diogo, como é que você lidar com toda essa situação com relação a preço em meio crise? Como é que você lidar? Hoje você vê que muitos alunos hoje têm essa dificuldade. Quais foram as suas dificuldades lá atrás? Porque hoje, assim, quem vê o Jorge, quem vê o Diogo, fala assim: não, o Diogo é o cara. O Jorge tem livro, tem treinamento, consegue vender fácil. Mas eu sei que não é tão fácil assim, e provavelmente você tem muitas histórias aí, cabeludas, assim, aterrorizantes, para contar para essa galera de dificuldades que você passou e como superou. Conta para a gente um pouco dessas dificuldades. Em primeiro lugar, eu quero falar que dificuldade existe sempre, né? Então, conforme você vai aumentando o dígito, você vai aumentando também o número e o tamanho do problema, né? Então, assim, quando você fatura R$ 1.000 por mês, você tem um tipo de problema e um tipo de preocupação. Quando você fatura 10 mil, você tem outro tipo de problema e outro tipo de preocupação. E conforme você vai aumentando o número de problema e o número de preocupação, né? Então, eu sempre falo que se alguém espera algum dia, né, ter algum tipo de estabilidade para poder respirar, ou ter algum tipo de patamar financeiro para tomar a decisão de fazer alguma coisa, a gente pode correr o risco de amanhã de manhã não ter essa oportunidade e a gente não fez nada, né? Então, assim, a gente tende a olhar para a vida, né, sempre numa esperança ou numa expectativa de que um número vai chegar e a partir daquele número eu vou fazer alguma coisa. Na realidade, quando aquele número chegar, a quantidade de problemas que você vai ter vai ser o dobro, o triplo ou a quantidade proporcional àquele número. Então, eu sempre falo que não é o número chegar para você fazer algo, é você fazer algo que o número vai chegar. Isso seja na tua vida pessoal, para cuidar da saúde, né? Isso seja na nossa vida afetiva, na nossa vida
de lazer, né? De coisas que a gente tem vontade de fazer. Então, a gente sempre tem essa expectativa. Um número vai chegar, ou eu vou chegar em determinado patamar que eu vou fazer determinada coisa. Não, cara, você vai fazer determinada coisa hoje. Porque hoje você tem saúde, hoje você tem força, hoje você tem foco, né? Então, eu nunca deixei de me divertir, eu nunca deixei de curtir a vida, né? Independente das dificuldades. E foram muitas dificuldades, né? Respondendo a sua pergunta agora, eu vou falar de algumas dificuldades. A primeira foram montar as primeiras turmas, né? E aí tem gente que fala assim, cara, mas hoje montar turma é super tranquilo. Não, não é. Porque antigamente eu montava turma para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 4 pessoas. Eu fiz turma para uma pessoa. Né? Hoje, eu tenho que lotar um auditório de 300, 400 lugares, 500 lugares, 1.000 lugares. Então, assim, o nível de dificuldade é proporcional ao resultado que você almeja. Então, a dificuldade sempre vai ter. Toda vez que você vai para o próximo nível, o problema se multiplica. E problemas grandes aconteceram, né? Por exemplo, uma vez a gente fez uma parceria com uma grande revista que tinha 250 mil exemplares, saiu um voucher, né, como se fosse um ingresso nosso na capa de todas as revistas, 250 mil exemplares, e simplesmente a gente fez aquela promoção, a gente não pagou por o anúncio da revista, mas a gente alugou um espaço, a gente fez ali uma publicidade de imprimir papel, né? Toda uma estrutura de organizar um evento e, cara, a gente não teve uma venda com essa ação. Então, assim, é um prejuízo absurdo, né? A gente abriu várias franquias, a gente teve franquia em Nova Iguaçu, a gente teve no Pará, a gente teve em São Paulo, e quando a gente estava com 5 franquias, a gente começou a perceber que quando a gente não tinha franquia nenhuma, a gente colocava muito mais dinheiro no bolso do que quando a gente estava com 5 franquias. Então, quando você fala assim, eu tenho um grande número de funcionários que vai resolver o problema para mim, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre ser grande é ser grande em número de funcionários, é ser grande em número de alunos. Às vezes você tem menos alunos, mas você tem um faturamento maior. Às vezes você tem menos funcionários e você tem um faturamento maior. Então, tudo depende do teu posicionamento, da tua estratégia, do teu modelo de negócio. Mas eu tenho muitas histórias aí para contar, você vai me perguntando que eu vou te falando aqui. Ô, Diogo, você falou uma coisa muito interessante, modelo de negócios. E, claro, conforme a estrutura da tua empresa vai crescendo, os problemas vão aumentando em proporções diferentes. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não consigo botar 50 pessoas no auditório. Ou seja, o esforço que a pessoa tem para botar 50 hoje, de repente, é o esforço que outra pessoa tem para colocar 1.000, para botar 500, para botar 10 mil. Ou seja, são esforços proporcionalmente de acordo com o resultado. Isso é muito interessante. Vocês estão anotando isso, pessoal? Vai anotando. Se você caiu de paraquedas aqui agora, já coloque aqui de onde você é, de onde você fala, já curta, já siga o nosso canal Vendas Talk Show. Hoje estamos com o Diogo Hudson, grande terapeuta e especialista, fundador da Escola de Heróis, que vai trazer para nós pérolas de como viver de terapia, de coaching, que ele ajuda profissionalmente, e tem toda a estrutura. Diogo, continuando aqui, conta para gente, como que a pessoa hoje que não está conseguindo viver o propósito dela como terapeuta, porque não consegue fazer as vendas, né? Hoje o nosso programa ajuda muito a pessoa a entender que vender não é um bicho de 7 cabeças e tem metodologia. Hoje você tem métodos, processos, o que você diria sobre isso, né? É importante você ter um processo que chegue a você conseguir colocar 2, 10 pessoas, 15 pessoas, ou a pessoa, o indicado é ir para um a um primeiro. O que você diz? Porque tem muita gente aqui que hoje já é terapeuta, já é coach, né? Já trabalha muito bem no 1 a 1. E como é que faz isso, né? Do 1 a 1, de 1 para muitos? Conta um pouco sobre a sua experiência. Vamos lá. A primeira coisa é olhar para isso como profissão. Então, assim, o primeiro ponto é se assumir como profissão.
Eu vejo que muito coach, muito terapeuta holístico, olha para isso como se fosse um patinho feio das profissões, sabe? Ah, olha, eu não tenho um currículo ou um certificado numa faculdade de 5 anos de psicologia e por isso eu não posso falar socialmente que eu trabalho com terapia. Gente, a legislação permite que você fale que você é terapeuta, permite que você fale que você é coach, mas talvez você não tenha força interna para assumir essa profissão. Então, o primeiro ponto é esse, é olhar para isso como profissão. Grande parte das pessoas que fazem uma formação em coach ou numa terapia holística olham para isso como um hobby ou como uma coisa que vai ajudar os outros, mas não é uma profissão. A pessoa não encara aquilo como profissão. E para você encarar isso como profissão, você precisa olhar para o dinheiro. E existem 4 formas de você olhar para o dinheiro. O que é olhar para o dinheiro? É onde vem o faturamento. Faturamento vem de 4 formas nessa profissão. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, né, a carreira do ator. O ator, ele faz cinema, ele faz teatro, ele faz novela, né? Então ele fatura em diversas áreas, né? Então quando tem uma novela para fazer, ele tem um contrato com a novela. Quando tem uma peça de teatro, ele tem um contrato com a peça de teatro. Da mesma forma, é o terapeuta ou coach ou psicólogo profissional dessa área de desenvolvimento humano. A primeira forma é o atendimento individual. A segunda forma é o atendimento em grupo. A terceira forma é o atendimento em empresas. E a quarta forma são os infoprodutos, os produtos digitais. Geralmente, na faculdade, você é treinado para atender individualmente, mas você não é treinado para vender, seja numa faculdade de psicologia, seja no curso de coach, seja no curso de terapia holística. Se eu pudesse começar do zero a minha profissão, se eu pudesse começar do zero como psicólogo, seja como coach, como psicólogo, você que está aqui ouvindo, né? Terapeuta holístico, não importa. Eu diria para você uma coisa que eu faço hoje, eu tive que aprender na prática. 80% do meu tempo é focado em vender, 20% do meu tempo é focado em entregar. Então, 80% do meu tempo eu estudo marketing, eu estudo vendas, eu estudo novas técnicas de gestão. Então, 80% do meu tempo eu foco em como eu vou multiplicar o número de clientes, o impacto que eu vou gerar na vida das pessoas, que isso é proporcionalmente ao valor financeiro no final do mês. Então, eu estou sempre focado em multiplicar 80% do meu tempo. Antes de fazer essa entrevista, eu estava fazendo uma prospecção, né? Eu estava falando aqui numa reunião aqui onde que eu estou, né? E antes disso, eu estava numa palestra onde eu estava palestrando para empresários, né? Estava palestrando de forma gratuita, mas estava prospectando ali novos clientes. E dessa reunião já surgiu, provavelmente, eu vou fechar uma mentoria individual. Então, eu estou sempre fazendo prospecções. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que você precisa vender para depois você entregar. Então, os terapeutas, os coaches, os psicólogos, eles passam a vida inteira fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, aprendendo todas as técnicas, fazendo todo tipo de terapia consigo mesmo, mas se você não vende, se você não olha para o dinheiro não vai olhar para você. Então, a minha estratégia para quem quer atender individual é muito clara. Você vai chamar as pessoas para uma sessão gratuita, só que essa sessão gratuita tem uma técnica, passo a passo, né? Dentro da minha formação, eu ensino essa técnica, e são 4 páginas que a pessoa lê para captar o cliente. A sessão gratuita, ela não tem que ser um bate-papo, a pessoa não tem que entrar no emocional, ela tem que ser focada na venda. Também você não vai despejar ali uma série de persuasão e gatilhos mentais para poder a pessoa simplesmente ser convencida a comprar. Tem que ser uma troca na sessão estratégica, de forma que a pessoa sinta vontade de comprar e tenha uma experiência. Então, isso é a primeira coisa, para o atendimento individual. Para o atendimento em grupo e para infoprodutos... Calma aí, né? Calma aí. Vamos segurar a onda. Gente, vocês estão notando? Vocês estão notando que o Diego Wilson está falando? Ele falou que 80% do tempo dele é focando em venda, prospecção, negócio, atrair pessoas, dando palestra para captar, fazendo reuniões. Gente, você está anotando? Coloca aqui no chat. Já coloca no chat. Tá gostando? Sim ou não? Bota no chat. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Vai, dá o like. Já, só esse início aqui já mereceu. Vai, dá teu like. Isso.
Isso. Já curta, já comenta, já compartilha com mais pessoas e nos permita alcançar mais pessoas toda quarta-feira. Como eu sempre falo, meu compromisso com você no topo. Se você não pegou caderno e caneta, já está atrasado. Vai lá, vai, pega. Isso, pega caderno e caneta. Pega caderno e caneta, porque o Diogo está passando método. O Diogo está passando processo. O Diogo está passando o que ele faz na empresa dele. E esse é o cara de resultado, pessoal. Diogo, tá pronto para poder compartilhar, encher teu coração? O palco é teu, irmão. Compartilha com essa galera aí que eu vou anotar também. Então, vamos lá. Eu falei aqui sobre atendimento individual, né? Que é importante você fazer uma sessão gratuita. Essa sessão gratuita tem que ser técnica, focada em gerar uma experiência para a pessoa e vender o teu processo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, como é que você vende para grupos e como é que você vende infoprodutos, né? Primeira coisa, primeiro ponto, né? Vender para grupos palestras gratuitas. Então, no início da minha carreira, eu palestrava para 5 pessoas, para 4 pessoas, para 3 pessoas. Da mesma forma, infoprodutos. Fazer lives, fazer vídeos, né? Até o momento que você começa a escalar. Quando você começa a escalar, você faz um tráfego pago e aí você multiplica o teu resultado. E quando você fala em atendimento de empresas, isso é uma coisa muito importante. Grande parte dos coaches, dos terapeutas, dos psicólogos não atende empresas, né? E as empresas, elas te dão ali um resultado, às vezes de 4 mil, 5 mil reais, às vezes é para uma manhã de palestra, às vezes é para um treinamento rápido. Mas como é que a gente faz para captar uma empresa? Cara, uma empresa que é número, uma empresa que é resultado. Então, você pode começar numa empresa e falar assim, deixa eu dar um treinamento aqui gratuito, você me dá um depoimento? Você começa numa empresa, faz um treinamento gratuito, pega o depoimento ali e você vai numa segunda empresa e fala, cara, eu palestrei na empresa anterior que tem esse depoimento aqui. Você quer minha palestra aqui também? E assim você começa. E é de um para um, para um, para um, e isso vai crescendo e multiplicando. Essa é a minha visão. Maravilha. Vocês estão anotando, pessoal? Diogo, tudo isso que você falou, cara, faz muito sentido, porque isso me faz vir um filme, né, na cabeça. As pessoas que me veem hoje com livro, com 15 treinamentos apostilados, com mais de 2.000 horas de mentorias aplicadas, né, com projeto social, missão best-seller, com mais de 50 depoimentos em vídeo, a pessoa fala, pô, o Jorge é o cara. Não, não é que o Jorge é o cara, é porque o Jorge está fazendo, está ajudando, impactando vidas. Então, sempre falo para as pessoas, João, que existem 3 premissas fundamentais. Vê se você concorda comigo com o que eu vou te falar agora. A primeira premissa de venda é o sucesso é proporcional ao número de pessoas que você ajuda. Essa é uma premissa muito forte que eu trago comigo o tempo todo. 2, dê algo de valor sem pedir nada em troca. Dê algo de valor verdadeiro, sem pedir nada em troca. E 3, entregue o mais que o combinado, que é o over delivery. E essas três premissas, eu falo, se você realmente tiver propósito na sua profissão, lógico, como o Diego falou, você tem que ser um empresário, tem que pensar em business, pensar em venda, pensar em negócios, fechar negócios. Porque senão você fica só doando pro bono e nunca chega a resultado financeiro. Só que se você ficar também só correndo atrás de grana, a grana ela não vem. E eu acredito fortemente que realmente o sucesso é proporcional ao número de pessoas que você ajuda. O que você acha, Diogo? Você com tanto tempo de experiência, o que você tem a falar, né? Até quando que a pessoa ajuda, até quando que ela passa a cobrar? Você tem esse meio termo? Como é que se lidar com isso? Porque tem muita gente que trava na hora de cobrar, né? A pessoa fica no pro bono, ajuda. Na hora que ela vai cobrar, ai, mas a pessoa disse que não tinha dinheiro, fiquei com pena e acabei fazendo de graça. Como é que se lidar com essa situação? A pessoa que fala isso não olha para a profissão. Ela não encara como profissão. Porque, assim, o médico ele não vai operar alguém sem receber. O advogado não vai entrar com um processo sem receber. Então, assim, é encarar isso de forma profissional. Eu só queria acrescentar uma coisa nesses teus princípios aí, que eu concordo com eles, mas tem um princípio que é o princípio do dinheiro. E eu percebo que, dentro da frase que eu vou falar, muita gente não para pensar sobre o que eu vou falar agora. A frase é assim: o teu dinheiro
é proporcional ao número de ofertas que você faz. Então, isso serve para tudo. Isso serve para marketing digital, isso serve para vendas B2B, isso serve para tudo. Então, se você faz ofertas de R$ 30 a hora de um psicólogo num plano de saúde, cara, o teu resultado financeiro vai ser de R$ 30 a sua hora. Se você faz uma oferta de R$ 10 mil, 10 sessões, ou R$ 15 mil, 15 sessões, você vai ter um resultado de R$ 15 mil em 15 sessões. Ai, Diogo, mas cara, como é que a gente chega nesse número? Vou repetir a frase. O teu dinheiro, ele é proporcional ao número de ofertas que você faz. Cara, fechar um contrato de 15 mil, se você oferecer para uma pessoa, isso pode ser difícil. Mas se você oferecer para 200 pessoas, não é possível que uma não feche. A não ser que você mesmo não acredite nos seus 15 mil que você está cobrando. Então, quando você acredita no preço que você está cobrando, a venda é multiplicação. Se você tentou vender para 10, você vai ter um resultado. Se você tentar vender para 500 pessoas, você vai ter outro resultado. Agora, se você tenta vender para uma e não acredita no preço que você está cobrando, você não vai conseguir fechar. Então, o trabalho de cobrar o preço justo, ele é muito interno, né? Então, assim, o preço, ele não está atrelado a absolutamente nada no serviço, a não ser o que você acredita quando você cobra. Não está atrelado a nada. Ah, olha, mas eu preciso de autoridade para isso. Ah, mas eu preciso de tempo de carreira. Eu preciso de currículo. Gente, a pessoa que está sendo atendida por você, ela só quer resultado. É a mesma coisa você comprar uma bolsa no camelô ou você ir a Paris na Louis Vuitton, sabe? Tem fila na Louis Vuitton. Você tem a Chanel que tem fila na Chanel, né? Então, o grande ponto é qual é o ponto, qual é o público que você está atingindo, né? E qual é o nível de crença e de fé que você tem no preço que você está colocando no seu serviço. Isso daí se chama posicionamento. Então, assim, será que você está se posicionando da forma correta na tua vida profissional? Se faça essa pergunta. É isso. Muito bom, gente. Vocês estão ouvindo? Então, repita a frase, por favor. O nível do teu dinheiro, como é que você falou? A quantidade de dinheiro que você tem é proporcional ao número de ofertas que você faz. Ou seja, se você oferece pouco, você vende pouco. Gente, é questão do fluxo de pessoas e a qualidade que o Diogo falou de pessoas que você atrai. Às vezes você está atraindo o público errado, você está querendo vender 12 mil para quem está disposto a pagar 1.000. Você não vai conseguir fazer a venda. Então, você tem que melhorar o teu network, o teu nível, a qualidade das pessoas que você atrai também. Isso tem a ver com o posicionamento, com a comunicação, né? Com a sua imagem, com o seu nível de confiança, né? Confiança, porque, veja, dificilmente alguém que está no próximo nível vai querer se unir, se juntar, se familiarizar com pessoas que têm nível baixo de confiança. Então, autoconfiança é importante para transmitir confiança. Autoconfiança. Por quê? As pessoas só compram de quem elas confiam. Confiança é um elo, né, Diogo? Que é construído ao longo do caminho. Ninguém compra, principalmente produtos de alto valor, assim, um processo de coach, R$ 4.000, 5 mil. Ninguém dá 4, 5 mil para um processo de coach, né? Ou então uma terapia, um processo de terapia, né? E eu prego muito isso também, Diogo, não sei se você concorda ou não, sobre essa questão do vender sessões, né? Eu não sei se você tem uma estratégia de vender sessão que dá certo, ou você concorda que vender transformação é o jogo. Eu falo muito para o meu pessoal aqui que a sessão é boa, te ajuda a introduzir no mercado, né? Você destrava, mas para você conseguir aumentar o fluxo, né, até o teu caixa, o teu lucro, você tem que vender o processo, sim, em modo geral, né, de transformação. O que você acha sobre isso também? Isso também é uma coisa que é interessante.
É algo que faz sentido e eu ainda acrescentaria uma palavra aí, é vender a transformação de forma tangível. E por isso a sessão estratégica ela é fundamental, porque quando você sente a necessidade do cliente, né, você consegue falar a transformação para ele que ele pode ter se ele se comprometer e se você se comprometer dentro daquele processo que você está vendendo. Então, eu acredito plenamente que ao invés de você vender uma sessão de psicologia, uma sessão de coaching, você venda 12 sessões para que a pessoa possa emagrecer de forma saudável dentro daquilo que é a necessidade daquela pessoa. 12 sessões para que a pessoa possa lidar com o medo de avião e fazer uma viagem em família. Então, quando você coloca uma meta muito clara na transformação da pessoa, torna mais tangível o processo e se torna impagável, porque pensa bem, qual é o preço para uma pessoa que quer viajar com a família, né? E você é um hipnólogo, né? Um hipnoterapeuta, e aquela pessoa tem medo de andar de avião e não consegue viajar com aquela família. Qual o preço que a pessoa pagaria para ter uma viagem em família? É impagável. Se um casal vem fazer uma terapia de casal com um psicólogo, né? E o psicólogo fala assim, olha, eu vendo a sessão de psicologia que custa R$100. Olha a diferença. Vocês vão fazer um trabalho comigo, que é um trabalho de resgate de casamento. É isso que vocês querem? É. Então, olha só, a gente vai fazer esse resgate de casamento dentro de 12 sessões e o preço é R$10.000, é R$5.000. Quando a gente consegue colocar um objetivo claro, a gente consegue comparar aquilo que é o objetivo com o preço que você está dando. Então, resgatar um casamento, qual o preço? Não tem R$10.000 preço. é barato. A palavra, olha a palavra, o gancho, né? Resgate do casamento. Poxa, isso daí é um apelo muito forte. Isso vende, né? Quem não quer resgatar o seu casamento? A pessoa ama a pessoa e está perdendo ela, está se perdendo, já está magoado, está ressentido. Agora a gente tem que ir para uma questão ética. É muito claro para o cliente, né, que aquilo ali ele vai ter que ter aquele resultado. Então você tem que colocar um filtro. E o filtro é o seguinte: eu estou 50% comprometido nesse processo e eu preciso dos outros 50% de comprometimento que é o seu. Esse processo só vai funcionar se eu tiver 50% comprometido e você tiver 50% comprometido. Não adianta eu estar 50% e você não dar os outros 50% para a gente chegar no 100%. Então, eu não posso falar para você que você vai chegar no final desse processo com sucesso se você não se comprometer. Gente, é a mesma coisa do nutricionista, é a mesma coisa de uma cirurgia plástica. É a mesma coisa. Você, terapeuta, coach, né, profissional de desenvolvimento humano, você é obrigação de meio, você não é obrigação de fim. Então, a tua função é mostrar um mapa para o teu cliente e a direção onde ele vai andar. E isso tem que estar claro. A responsabilidade é do meu cliente, 50%, e 50% é minha. Eu mostro o mapa, o cliente que decide para onde ele quer andar. Olha que interessante. Você mostra o mapa, ou seja, você é o guia, é o mentor. Por isso que é tão importante, né, pessoal, mentores nas nossas vidas. Todo mundo precisa de mentores. Eu preciso, o Diogo precisa, você que está aqui precisa de mentores, né? Precisa de pessoas que conhecem o caminho. Eu costumo falar que para ser mentor você tem que ter vivido ou estar vivendo a experiência, como se fosse o labirinto. Do final desse labirinto tem um pote de ouro e você está desse lado aqui de baixo. Você quer chegar lá, só que esse labirinto é cruel. Tem desafios, tem perigos, tem medos, tem insegurança, tem armadilhas, tem autossabotagem, tem tudo ali dentro. E você muitas vezes fica perdido, perdida, e não sabe como vai chegar lá. E você começa o quê? Dar murro em ponta de faca. É o que a gente sempre fala muito isso com os nossos alunos. Eu, antes de vir para a entrevista, o Diogo estava conversando comigo exatamente sobre isso, né? Nós precisamos de uma rota, do guia, do mapa, da sequência, do método, pessoal, do método. Diogo, para a gente finalizar, existe uma metodologia segura que você ajuda os alunos? Conta um pouco sobre a sua metodologia hoje, que você ajuda as pessoas que estão hoje na situação, né? Muitos alunos aqui querem ir para o próximo nível, não tem método. Conta um pouco sobre método. Bom, vamos lá, cara. Eu gosto muito de pesquisa, né?
Então, assim, eu pesquisei aí em torno de 1.500 alunos, né, e pessoas também que me acompanham na internet. E aí, dentro da minha experiência, aí eu estou falando de 7.000 alunos nos últimos 10 anos, eu descobri 7 comportamentos sabotadores, né? E eu percebi que é muito comum nessa área as pessoas se empolgarem com tudo, porque tudo é extremamente bacana, excitante, né? Então, você escuta falar de hipnose, você vai lá e faz um curso. Aí você escuta falar de coach, você vai lá e faz outro curso. Mas a grande dificuldade é colocar em execução. E quando eu fui mapeando esses 7 comportamentos sabotadores, eu tive que criar uma forma das pessoas executarem e irem até o final. Então, eu criei um game, uma gamificação da Escola de Heróis, onde em cada fase do nosso curso, o aluno derrota um autossabotador. Porque o que acontece? A nossa imaginação e a nossa vontade, elas ficam o tempo inteiro competindo. Então, a pessoa fala assim, ai, que vontade de ser terapeuta, de cumprir minha missão, meu propósito de vida, que vontade. Mas a imaginação começa a falar assim, tá, mas eu vou fazer uma live, mas vão me criticar. Ah, mas eu vou fazer um vídeo, como é que vai estar meu cabelo? Como é que vai estar a minha maquiagem, né? Então, a imaginação, ela termina inibindo a nossa vontade. E o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que quando a gente vence os nossos sabotadores, a gente começa a dar passos. E são passos lentos, um de cada vez. Por que isso acontece? E eu vou explicar. 9% do mundo são pessoas de liderança e de execução. 9% do mundo, do planeta. Que são pessoas, geralmente, que têm o perfil de tubarão. Pessoas que executam, né? O tubarão que eu digo no disco é o dominante. No caso dos terapeutas, psicólogos e coaches, o perfil dominante é o gato e muitas vezes o perfil dominante é o golfinho. Ou, né, ali a águia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O gato é aquele que espera, escuta, sente, pensa e não dá um mega passo, ele dá um micro passo. Esse é o gato. E o golfinho? O golfinho é aquele que pensa, imagina, pega o balão, perde totalmente o foco para depois dar um pequeno passo e falar, cara, voltei para o planeta Terra e vou dar aquele passo. Então, dentro dos comportamentos dos nossos alunos e os comportamentos de vários terapeutas, coaches, psicólogos que a gente pesquisou, a gente percebeu que não adianta eu encher o aluno de informação. Eu tenho que pegar na mão do aluno e falar assim, cara, faz isso agora. Então, por exemplo, não adianta eu falar o roteiro para uma pessoa fazer uma live. Eu tenho que mostrar o roteiro, apertar o pause e falar assim, olha só, pausa o vídeo aqui que está rodando o curso e faz o vídeo aí agora e manda para minha equipe aqui, para poder minha equipe te dar um feedback. Então, quando isso acontece, a pessoa faz pequenos movimentos e sente pequenas vitórias. E são nessas pequenas vitórias que esse público se sente andando, executando e conquistando. Por isso a nossa metodologia funciona tão bem e por tantos anos. Um pequeno passo de cada vez, sempre andando para frente. É assim que funciona. Caraca, é isso aí, meu amigo. Realmente, gente, um passo de cada vez, você chega lá com disciplina, com diligência, com foco. E talvez você que está aqui nesse momento agora está falando, Diogo, como é que eu faço para conhecer mais a Escola de Heróis? Diogo, fala para o pessoal, como é que faz para te achar? Porque realmente foi fantástico. Tudo que você falou aqui, cara, fez muito sentido, é um ponto para a gente refletir e aplicar. Diz aí para a gente. Vamos lá. É só o pessoal acessar o meu site, escoladeheróistreinamentos.com.br. Inclusive, nesse exato momento, a gente está fazendo um evento de 10 anos da Escola de Heróis. Vai ser no Rio de Janeiro, vai ser nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Então, entra lá no site, escoladeheróistreinamentos.com.br, que você vai ter acesso a esse evento
você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Escola de Heróis Treinamentos.com.br. Gente, Rio de Janeiro, vem para o Rio de Janeiro, 19, 20 e 21, Escola de Heróis, para fazer esse treinamento maravilhoso, 10 anos Escola de Heróis, vai ser um mega evento, com esse fera no palco, e mais convidados, com certeza, vai ser maravilhoso. Diogo, quero agradecer demais a sua presença, uma salva de palmas para o Diogo, maravilha! Valeu, Diogo, mensagem final para essa galera agora, mensagem final. A mensagem final é que é fácil demais desistir. É fácil demais você chegar e falar sempre naquilo que a maioria fala. A gente está em crise, é difícil, é complicado. Olha, ninguém quer comprar o serviço de terapia, de coach, porque é uma coisa muito abstrata. Mas eu falo para você que isso não é apenas na nossa profissão, isso é para qualquer profissão. E aí, a reflexão final que eu faço são as escolhas que a gente tem na vida. Olha, é difícil vender. É difícil vender, sim. Mas também é difícil, às vezes, você trabalhar de carteira assinada e não ser realizado naquela profissão. Olha, mas é muito complicado fazer live. Cara, mas para mim também é muito complicado ficar sem cliente. E qual a escolha que você faz? Diogo, mas é muito difícil cobrar o preço justo. Mas para mim é mais difícil ainda você fazer de graça e se sentir sugado no final de uma sessão. Então, qual é a escolha que você faz na sua vida? A escolha da escassez ou a escolha da abundância? Se a tua escolha for a escolha da abundância, eu vou falar para você, ela acontece, mas muitas provações vão acontecer antes dessa abundância vir. E por uma questão muito simples, para que a gente possa se sentir merecedor dessa abundância. Porque quando a gente realmente se sente merecedor, as provações não são tão grandes assim. Elas acontecem, mas elas não são tão grandes assim. Mas para que a gente se sinta merecedor, essas provações vão acontecer. E eu falo para você, é muito difícil se sentir merecedor. Mas o merecimento tem a ver com a tua fé, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com a tua capacidade interna de acreditar em você mesmo. E esse é o discurso da exceção. Esse é o discurso de poucas pessoas que conseguem ser realizados naquilo que trabalham, que conseguem ser realizados no seu propósito de vida, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento afetivo. Isso é muito raro, isso é uma exceção. E é uma exceção exatamente porque essas pessoas não desistem e essas pessoas têm propósito. E aí eu pergunto para você, qual é a sua escolha? Será que não está na hora de escolher seguir seu propósito? Obrigado demais, Jorge Murilo. Foi um prazer participar com você. Esse foi Diogo Hudson! Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo a noite de hoje e falar que quarta-feira que vem, 19 horas, temos mais. Sabe por quê? Porque o meu compromisso é com você no topo! Até quarta-feira que vem, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima!